Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Cris e dando continuidade aos vídeos de correção das atividades de hoje, nós temos as atividades do livro de português nas páginas 160, 161 e 164, tá? Para fazer essas atividades, vocês deveriam ter assistido o vídeo relacionado aos verbos de ação. Lembra? As atividades são sobre verbos de ação. Então, vamos lá. A primeira atividade que vocês tinham lá na página 160 era a atividade seguinte. Escreva o nome do esporte que essas crianças praticam. Então, o que eles estão praticando aqui? Aqui o menino está nadando, então o nome do esporte é natação, né? O menino ao lado está correndo, então o esporte é corrida. E a menina está praticando o surf, né? Essas palavras, elas são o que? Adjetivos? Elas são a característica do esporte que elas estão fazendo? Não, né? Elas são substantivos? Elas são o nome dos esportes que elas estão fazendo? Sim, né? E elas não são artigos, porque artigos são apenas aqueles que a gente estudou. O a, o as, o os, o o uma, uns e umas, né? Então, não são artigos, são substantivos, são o nome dos esportes. O que as crianças fazem na prática desse esporte? Qual é a ação efetuada pelas crianças, praticada pelas crianças durante esse esporte? Na natação, o menino nada. Na corrida, o menino corre. E no surf, a menina surfa. Essas são as ações relacionadas aos esportes que eles estão praticando, né? Depois vocês têm uma pequena explicação sobre os verbos, né? Que o verbo é uma palavra que indica ação, estado de um ser ou um fenômeno da natureza. Esses são os verbos de ação que vocês estão fazendo as atividades, né? Então, olha só. Nadar, correr, esquiar, sonhar, dormir. Todos esses são verbos de ação porque emitem um movimento, elas referem-se ao movimento, à capacidade de mover, de agir ou de executar alguma coisa, tá? Vejam só. Aqui as crianças elas estão praticando algumas ações e vocês devem escrever o verbo que indica a ação de cada criança. Por exemplo, aqui a menina está fazendo o quê? Está lendo. Então, o verbo é ler, né? Ou ler, né? Aqui o menino está chorando, então o verbo é chorar. Aqui o outro menino está cantando, então, verbo cantar. E a menina está aqui dançando, no verbo dançar, né? Aqui na menina dançando poderia ser até outra coisa, né? Mas vamos deixar por dançar, tá? Agora, número 3. Complete as frases usando os verbos de ação do quadro. Vamos ver. Essas palavras são onomatopeias, né? Relacionadas a onomatopeia. Onomatopeias. Então, late, muge, zumbi, mia, coacha, relincha, cacareja, cricrila. Então, vamos ver. O cavalo relincha, o sapo coala, a abelha zumbi, o cachorro late, o grilo cricrila, a vaca muge, o gato mia e a galinha cacareja. A número 4, vocês deveriam descrever uma frase para cada um dos verbos. Então, brinca,
e fala. Então, essa resposta era pessoal. Então, vocês deveriam de criar uma frase e introduzir dentro dela esses dois verbos, tá? Na página 164, então, vocês tinham a oficina de palavras. Vamos ver o que diz essa notícia de jornal. Isaías Queiroz fez história logo em sua primeira participação em Jogos Olímpicos. Rio 2016. O canoísta simplesmente conquistou 3 medalhas, se tornando o único brasileiro a alcançar essa marca em uma mesma edição. Vamos identificar os elementos da notícia? Lembra que a gente trabalhou os elementos da notícia? Então, vamos ver. Quem fez? Isaías Queiroz. Onde ele fez? No Rio de Janeiro, né? Ó, que diz o Rio 2016. Então, supõe-se que seja referente aos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro. Então, onde? No Rio de Janeiro. Quando? 2016, que foi o ano da edição do Rio de Janeiro das Olimpíadas, né? E o que ele fez? Conquistou 3 medalhas, tá? Os verbos destacados na notícia indicam ação, movimento. Então, vamos ver quais são os verbos. Fez, conquistou, alcançar. Todas essas palavras são verbos, né? E, por último, vocês devem escolher um dos temas abaixo e escrever uma pequena notícia. Isso também é pessoal. Na semana que vem, quando nós retornarmos para a escola, eu vou dar uma olhadinha na notícia que vocês fizeram. Vocês poderiam pensar no lançamento de um livro, no espetáculo de um grupo musical, na vitória do seu time de futebol, na estreia de um filme, na tarde de autógrafos do seu autor preferido. Esses temas poderiam ser usados na notícia. O que vocês deveriam de fazer era lembrar dos elementos, né, da notícia, o quem, o onde, o quando e o que, e não deixar de colocar isso na notícia de vocês, tá bom? Isso no primeiro parágrafo, lembra? Quem já esqueceu pode rever o vídeo explicativo ou então me pedir lá no Class, me mandar mensagem pedindo lá no Class alguma explicação adicional sobre esta atividade, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido como fazer, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo.